Uma pergunta pode sempre aparecer quando eu falo aqui sobre a importância da gestão por resultados, o que é bom na gestão dos resultados, mas pode ficar um pouco obscuro, um pouco turvo, do porquê olhar para os resultados no final do dia é o que eu entendo que é o melhor para a gestão. Uma gestão estratégica precisa olhar para resultados, porque, no meu entendimento, o olhar para resultados aumenta a possibilidade de trazermos hipóteses que atinjam esse resultado. Quando a gente começa a definir, faz algum planejamento estratégico ou até define a estratégia de forma mais ampla, e aí a gente já define ali quais são as entregas, quais que são os projetos que vão ser tocados e não o que é importante, qual que é o indicador, né? Qual que é o impacto importante a ser gerado para aquela organização, a gente cai um pouquinho na armadilha em definir pontos que as pessoas vão precisar entregar, mas que não necessariamente geram valor para aquela organização. E aí, uma reflexão que eu sempre trago para a maioria dos meus clientes, quando a gente está falando sobre resultados, é principalmente na hora que a gente está numa etapa de dinâmica de resultados chaves, né? Então, se a gente for olhar para a metodologia do OKR, a gente fala sobre objetivos e resultados chaves. Objetivos, eles são muito mais qualitativos, eles tendem a olhar um pouco mais é, de forma sonhadora para o que é esperado, para trazer engajamento dos times. Enquanto o resultado-chave é de forma mais ativa a comunicação de quais são aqueles indicadores mais estratégicos para aquele time ou para aquela organização e o que a gente pretende fazer com eles, né? E aí, normalmente, é muito comum aparecer resultados chaves, por exemplo, né, pelas propostas do time que eu estou facilitando, resultados muito inclinados a precisamos automatizar nossos projetos. Então, quando eles vão colocar ali proposta de resultado-chave, eles trazem implantar o projeto de automação X, automatizar processo X, sabe? Enquanto quando eu trago a pergunta, será que isso daí está realmente propondo o valor que a gente quer? Imagine que aquele processo específico que for explicitado ali no planejamento estratégico realmente seja automatizado. Qual que é a garantia que a gente tem de que aquele projeto ali vai realmente ter a mudança de paradigma, né, a mudança de nível que a gente espera para aquele processo ou o que ele habilita? É aí nesse momento que eu começo a falar, talvez não seja mais interessante a gente trazer um percentual de quais são os processos críticos que a gente precisa ter automatizado. Então, só sintetizando, né? Temos uma lista de processos e a gente define quais deles são críticos. E a partir dessa criticidade, né, a partir dessa análise crítica, que a gente define quais são esses processos que vão ser automatizados. Qual que é a diferença de um para o outro? Enquanto ali no momento do planejamento estratégico você já define quais são aqueles que vão ser priorizados, que vão ser automatizados, quando a gente traz uma ótica, né, pode parecer besteira, mas é questão de comunicação para o time. Quando você traz para uma ótica de que iremos definir, né, listar quais são os processos críticos e a partir dessa lista é preciso ter um mínimo de automatização deles, a gente está comunicando que podem entrar e sair processos críticos e o time precisa estar atento àquela operação para que os processos que são críticos e que entraram precisa de alguma forma ter, no mínimo, um plano de ação para que eles sejam é, olhados aí para automatização. E enquanto aqueles que não são mais críticos, eles poderiam estar ali naquela etapa de desenvolvimento e sendo que eles perdem a criticidade, então logo eles vão ser descontinuados. Eu tenho para mim essa visão de resultado, essa visão voltada para qualquer geração do valor, diminui muito os riscos em a gente estar apostando em vacas douradas ali dentro da empresa e que muitas vezes eu entendo que existe um ponto de vista político dentro dessa escolha, né, dessas demandas, mas que é importante quando a gente olha para o resultado, ter sempre no nosso portfólio de atividades ou no nosso backlog de ações ali, muito mais as coisas que impactem realmente na geração de valor para o cliente, para o time, para a empresa como um todo, do que aquelas que vão mostrar marcos de processo, checks, dados ali uma lista de tarefas e afazeres, né? E aí, pessoal, é importante olhar para um processo de
precisamos de definir o que é resultado, e é importante sempre trazer que resultado é algo muito. A gente, claro, existem entendimentos comuns do que é resultados interessantes para a empresa. Então, faturamento é um resultado interessante. Mas, sendo o faturamento, né, o lucro ou qualquer ativo financeiro que venha a ser o principal fator de movimentação daquela empresa, o conceito do que é sucesso para a chegada nisso é muito específico da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Para empresas de viagem, todos são vendas, né? Mas para empresa de viagem, um funil de venda se inicia muito mais naquele sonho das pessoas estarem viajando, então o marketing precisa trabalhar nisso. Logo, o sucesso para o marketing de uma companhia, de uma agência de viagens, é muito pautada em gerar o desejo daquelas em ter uma viagem, ter uma experiência. Enquanto a gente olha para um mercado mais voltado para produtos de consumo mais comum, por exemplo, feijão, arroz, você não precisa que o marketing daquela empresa faça em função disso. Então, sucesso para o marketing daquela empresa, se a gente fosse definir resultados chaves, talvez não fosse gerar o valor daquele, gerar a necessidade do valor, porque a necessidade já existe, já é clara, de forma até biológica, nossa necessidade de alimento. Então, talvez é muito mais sobre um fortalecimento da marca. Então, sucesso para a área de marketing de uma empresa alimentícia, de commodity, né, como um feijão, um arroz, é muito diferente do sucesso para uma empresa de marketing de uma empresa de estatal de petróleo, por exemplo, ou até de uma empresa que precisa gerar, como eu falei, da agência de viagens, né? Então, a definição do que é resultado, do que é valor agregado, precisa estar muito claro. E às vezes esse processo de entendimento de o que é resultado precisa, inclusive, passar de uma forma prévia pelos gestores, porque até as pessoas que estão ali no nível de liderança talvez não entendam quais são realmente esses ganhos de valor que a empresa entende como necessário para a chegada de forma geral, aí, no entendimento de maior valor gerado, que é o faturamento, né? Além disso, para esse resultado acontecer, depois que ele é definido e comunicado, e aí o planejamento estratégico serve para comunicar o que é a estratégia, né? Porque estratégia é uma coisa, o planejamento estratégico é outra. A estratégia está ali no âmbito de quais são as regras a serem jogadas, esse conceito de o que é resultado, por exemplo, está na estratégia. O plano estratégico está em quais são aquelas batalhas que a gente vai se comprometer a atacar naquele determinado período. Então, o plano estratégico é uma peça de comunicação da estratégia. Mas, além de você criar, definir esses indicadores, mapear se eles estão sendo seguidos ali, é preciso criar cadências curtas, e é importantíssimo trazer essa visão de cadência curta, porque é a cadência curta que muda a decisão. O entendimento de que a gente precisa ter ciclos de medição, ciclos de acompanhamento daquele caminho até o objetivo, do caminho até o resultado precisa ser curto para que, olhando para o que eu estou propondo aqui de gestão por resultado, a gente tenha uma mudança de prioridades sempre que necessário. Então, alguns gatilhos que podem trazer essa necessidade de mudanças são alguns de cenário externo, então mudança cambial, algumas empresas ficam muito reféns dessa estrutura, empresas de commodity, por exemplo, trazendo até a questão anterior, é algo que fica muito refém, então é necessário olhar para cadências curtas para entender qual que é o plano de ação ou quais são as prioridades ali já listadas no passado que precisam ser redistribuídas no backlog ou até na estrutura de desenvolvimento. E aqui eu estou falando de desenvolvimento muito mais como operação do que como desenvolvimento mesmo, né, de aplicativo ou, enfim, que vocês entendam. O grande ponto aqui é trazer que na operação ali essa cadência precisa ser curta para que a gente consiga ter planos de ação para direcionar para o melhor caminho possível dentro daquilo ali que a gente consiga ver naquele momento. Então, as cadências curtas vêm com essa visão de direcionar, mudar a decisão, trazer uma capacidade de decisão mais temporal para as pessoas que estão ali. Além disso, algo que eu acredito muito é que a gente precisa entender nosso backlog, ou para algumas empresas aqui, o portfólio de iniciativas, portfólio de atividades,
muito mais como uma carteira de hipóteses de valor. E aí eu gosto muito desse conceito de hipóteses de valor das iniciativas, muito mais do que as certezas de que elas vão atingir. E aqui eu acho que a gente consegue trazer a diferença básica de olhar para resultado e olhar para projeto. Quando a gente tem uma gestão voltada, nossa gestão do portfólio de nossos projetos, de nossas iniciativas voltadas para o valor gerado, a gente sempre vai estar fazendo as coisas que, de alguma forma, apontam para que um indicador que vai gerar valor se movimente. Quando a gente olha para um portfólio por marcos, a gente vai esperar aquele projeto, aquele processo ter todo o seu tempo de vida concluído para só depois a gente entender onde é que a gente está chegando com ele. E aí é aqui que a gente precisa olhar o portfólio como hipótese. E aí olhando até para uma estrutura de pensamento científico, né, um método científico, a hipótese vem na testagem. A gente vai testar, claro, né, em primeiro momento vai ser em uma escala menor e aí vai testando de forma exponencial com o tempo, mas o portfólio precisa ser hipóteses de geração de valor. E aí hoje, normalmente, o que a gente vê a maioria das empresas trabalhando são hipóteses de entregas de prazo. Então, o grande diferença que eu gosto de trazer, e aí para trazer o último ponto, é que a gente precisa olhar para essas hipóteses como possibilidades de geração de valor, muito mais do que as certezas de geração de valor, porque eu acredito forte naquela fala de errar rápido, mas errar bem e aprender com o erro. Então, aqui a ideia de melhoria contínua, de geração de valor a partir do erro e documentação para que o aprendizado venha, é muito forte. Então, é algo que é muito natural para mim, eu me colocar na questão e na possibilidade do erro. Então, queria encerrar esse vídeo aqui trazendo a reflexão. Você começar a fazer sua gestão por resultados baseado e focado em o que gera valor, é você sair desse momento de inércia onde você tem medo de errar e começar a tentar errar de forma menor e mais inteligente. A gestão por resultados nada mais é do que a prática que leva à constância em busca da perfeição, pelo simples fato de que a gente vai olhar para ciclos de medição, ciclos de acompanhamento, melhoria contínua desses ciclos, e aí sim a gente consegue ter uma gestão que vai evoluir por si, que tenha uma, uma robustez nos processos, inclusive para a evolução deles. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o canal e nos vemos na próxima. Grande abraço.